assim nós dependemos do Senhor. Querido Deus, maravilhoso Pai, Senhor, nós entregamos esse momento especial nas Suas mãos, porque é para Ti que estamos aqui, ó Deus, para rendermos graças, darmos glórias, e que mais uma vez seja feita a Tua vontade, na terra e nos céus. Amém e amém. Oh, Jesus. Jesus.
Amém. Sejam mais bem-vindos mais uma vez, em nome de Jesus. Podemos assentar, queridos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão felizes de estar aqui hoje? Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu queria convidá-los a abrirem a Escritura comigo no livro de Salmos, capítulo 130. Louvado seja Deus. Ele é o nosso socorro presente no dia da angústia e tribulação. Hoje eu quero fazer uma leitura com os irmãos no Salmo 130, mas antes nós vamos orar, pedindo ao Senhor que Ele fale com cada um de nós. Obrigado, Senhor, Espírito Santo, que nesta noite o Senhor fale a cada coração, trazendo a esperança, trazendo a fé, o amor, porque a fé vem de ouvir e ouvir a Tua palavra. E nós estamos aqui, Deus, para ouvir a Tua voz. Fala aos nossos corações e que tudo seja feito conforme a Tua vontade. Cerca este lugar com a Tua glória e que a palavra seja rema, porque a nossa dependência é inteiramente do Senhor. Que assim seja. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, Salmo 130 é um cântico de romagem que o salmista faz e ele diz assim: das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz e estejam alerta os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temo. Aguardo, ó Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na Tua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espera, ó Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades, de todos os seus pecados. Louvado seja Deus. Quando nós lemos esse salmo, nós vemos um homem agradecendo a Deus, porque ele estava no fundo do poço, estava sem chão e precisava totalmente do mover de Deus. Não tinha ninguém quem pudesse ajudar. Era Davi. E olha que não era problema de dinheiro, não era problema de enfermidade, mas muito mais na alma e no seu próprio espírito, né? Ele estava longe de Deus porque tinha pecado, estava angustiado e ao ponto de desejar até a morte, mas dizer ao Senhor: Senhor, pode tirar tudo que eu tenho, mas não ausente de mim o Teu Espírito. Porque ele chegou num vazio tão grande que ele não tinha mais o que fazer. E ele provou, então, daquilo que muitos, talvez hoje, estão necessitando: de um socorro, de um milagre que só Deus pode fazer, né? Nós estamos aí, irmãos, está muito nítido, muito claro diante de todos, as catástrofes no mundo todo, guerras, nação levantando contra nação, né? E as enfermidades chegando, muitas famílias sendo destruídas. Hoje nós estávamos no hospital, ali, fazendo a capelania. É uma situação muito triste mesmo, né?
E tem situações que é somente a presença e o poder de Deus. Não existe mais nada e ninguém que possa fazer. Por isso, eu quero intitular o sermão dessa noite como Deus é socorro. Hoje eu estava ali na pediatria, tinha uma criancinha, 2 anos de idade, que nasceu e estava enfermo e a mãe deixou no hospital, né? Mas o Senhor, Ele é socorro, é Ele quem dá vida, é Ele quem tira a vida. E a Bíblia diz assim, irmãos: ainda que uma mãe que amamenta o seu filho, todavia vier a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Aleluia, glória a Deus. Como Deus é maravilhoso, né? Então, eu vi ali uma enfermeira correndo atrás da gente e falou assim: olha, vocês vão fazer oração hoje aqui na pediatria? Aí nós falamos: não, hoje é na aula masculina e feminina. Mas a enfermeira, ela correu atrás de nós pedindo a oração. Não era filho dela, né? Então você vê como que Deus usa tudo e todas as coisas, desde de uma folha balançando na árvore para movimentar, né? Para trazer um vento, trazer uma sombra para os seus filhos amados. Então, queridos, que vocês despertem nessa noite para crer verdadeiramente que Deus é o nosso socorro. E eu posso fazer uma pergunta para você hoje: o que você precisa ser socorrido, né? Porque talvez seja essa a pergunta. Mas o que eu preciso ser socorrido? Porque tem coisas que nós não conseguimos fazer com as nossas próprias mãos, mas somente as mãos do Senhor. Por isso o salmista, ele fala no verso 1: das profundezas clamo a ti, Senhor. Quando o Senhor ministra uma palavra ao nosso coração, e diante de tantas coisas que nós estamos vendo no mundo, nós precisamos entender que nós não precisamos estar lá no abismo, estar lá no fundo do poço para clamar a Deus. Basta uma dor, basta você olhar ao seu redor e já começar a clamar a Deus pela fé, porque aquele que clama a Deus vive o sobrenatural do Senhor, né? A oração é a forma e o modelo correto da nossa comunhão e da nossa intimidade com Deus. Mas a oração, irmãos, uma oração, ela tem que ser feita diante da fé, né? Uma certeza absoluta, não pedindo como aqueles que lançam palavras ao ar, mas pedindo verdadeiramente de todo o coração. E por que de todo o coração? Porque só o Senhor, só Ele, sendo o nosso socorro, só Ele conhece as necessidades de cada coração, de cada pedido, de cada coração, né? Porque você vai colocar na oração a sua necessidade. Dentro do teu coração vai estar a tua real necessidade. Por isso que a Bíblia fala que as palavras saem daquilo que o coração está cheio. Como é que está o teu coração hoje? Será que está magoado, está com medo, está temeroso, está inseguro, ansioso, né? Por isso que o Senhor diz: lançai sobre ele todas as suas ansiedades. Não são algumas, irmãos. E infelizmente ou felizmente, né, para aqueles que se despertam e acordam para a grandeza de Deus e reconhecem que existe um Deus poderoso, que a palavra de Deus está se cumprindo, então eles começam a clamar ao Senhor. E o Senhor, Ele ouve as nossas orações, né? A oração, ela deve ser aquela que você dá ordem à sua própria alma para que Deus resplandeça a sua glória, né? Verso 3 diz assim, no Salmo 130: se observardes, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Deus, para nos abençoar, Ele não olha as nossas iniquidades. O homem, ele está cheio dos seus olhos para olhar as iniquidades das pessoas, olhar os defeitos das pessoas. E quanto mais nós olhamos os defeitos das pessoas, irmãos, mais nós nos afastamos de Deus. Por isso que os nossos olhos têm que estar
na direção de Deus. Os nossos olhos têm que estar naquilo que é perfeito. E Jesus, Ele é a perfeição, né? Jesus é a nossa direção. Por isso que nós não podemos tirar a nossa direção, o nosso foco diante do Senhor. É muito fácil para nós, quando estamos passando pela dificuldade, tirarmos os olhos, tirarmos o foco do Senhor e colocarmos na dificuldade. Pedro, né, que foi ali uma pedra fundamental, ali lançado na igreja, quando Jesus fez o chamado para ele mesmo, ele já estava vendo na fé, ele foi o único, depois de Jesus, que andou sobre as águas, né? Mas veio uma tempestade, e ele, por alguns instantes, ele começou a olhar para o barquinho, para a tempestade, para as coisas à sua volta, tirando os olhos, tirando o foco de Jesus. Meus irmãos, muito cuidado, porque agora a nossa diligência, a nossa vigilância, ela tem que ser muito maior. Por que muito maior, pastor? Porque nós estamos vivendo o início das dores e já está doendo muito, não está, irmãos? Você liga a televisão e você vê lá as tragédias, as catástrofes, a morte batendo a porta, as pessoas sendo consumidas, devoradas. Então isso entristece o nosso coração. Só que isso é apenas o início das dores. Então a oração, ela tem que ser acompanhada da ação, da vigilância. E a maior atitude que nós podemos ter, irmãos, é vigiar a nós mesmos. Por que a nós mesmos? Porque se você não estiver em Deus e não estiver vigilando em oração, você é facilmente tragado. A própria Bíblia diz o seguinte, que nos últimos tempos se levantariam falsos profetas que possivelmente enganariam até os eleitos de Deus. Então tem muitos homens, tem muitas mulheres que são servos do Senhor, mas se não tiverem na vigilância, na oração, no jejum, na consagração, meus irmãos, diante dessas circunstâncias que estão vivendo, são facilmente enganados, né? Porque qual que é a forma que o diabo faz para matar, roubar e destruir? A enganação. E jamais o mal ele vai aparecer de mal para nós. Ele sempre vai dar um jeito de aparecer de anjo, de bondade, de facilidade, de ajuda, justamente para você ser enganado. Por isso que a Bíblia diz assim, que as ovelhas do Senhor reconhecem a voz do seu pastor e a obedece. Então é muito importante nessa hora, igreja, nós estarmos lendo a Bíblia, orando sobre a palavra, não é orar sobre a nossa vontade, mas orar sobre a palavra. O que é orar sobre a palavra, pastor? É você orar pedindo na certeza que você vai receber. Então, tudo aquilo que está como promessa na palavra de Deus, se você pedir, então não é que vai acontecer, já aconteceu. Por quê? Porque é princípio bíblico e Deus, Ele não quebra princípios. Deus, Ele não muda a sua palavra. Então, isso é tremendo quando a gente vê. Por quê, irmãos? Porque o homem, às vezes, ele combina com você, não cumpre, né? Você assina um documento, você gasta no cartório e fala, ufa, estou aqui garantido, né? Nem o próprio cartório consegue garantir para você, porque o mundo é falho, né? Então tem os empecilhos, aí você tem que entrar com advogado, você tem que entrar com recurso, naquilo que é direito seu, naquilo que talvez é uma herança tua, e ainda você, ali registrado, documentado, você precisa ainda pagar para você correr atrás daquilo que é teu. Enquanto o Senhor, irmãos, Ele está dando de graça o socorro para nós. A graça é merecida, o seu amor é merecido, mas por isso que Ele diz assim, né, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele.
Muitas vezes, irmãos, nós temos que abrir essa porta todo dia. Como é fácil nós desanimarmos. Como é fácil você se afastar de Deus, meus irmãos. É muito fácil na nossa comunidade. Você fica sem orar, sem jejuar, sem buscar a palavra de Deus, a sua fé ela é balançada. Você se torna um alvo muito fácil para o diabo, né? Você já começa a temer, você já começa a fraquejar. Então, o que nos alimenta é a palavra de Deus. O que nos dá a intimidade com o Senhor? A oração diária. E por isso que é muito importante nós estarmos sempre lembrando a palavra de Deus, porque através da palavra é que nós recebemos a cura, né? Quando ele diz assim: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Então, quando você ora, você não tem que você mesmo se culpar ou você mesmo se julgar. Eu não vou orar a Deus porque eu sou um pecador. Eu não vou na igreja porque eu peco. Eu vou parar a minha comunhão com o Senhor porque eu sou falho. É aí, queridos, que nós precisamos estar vigilantes. É justamente porque somos falhos, porque somos pecadores, que nós devemos buscar a Deus mais e mais. Uma pessoa rica, abastada financeiramente, ela pode ficar sem trabalhar há muito tempo, ou talvez anos na vida dela, sem trabalhar, ela tem dinheiro, né? Ela pode deixar um tempo e ter o seu sustento da mesma forma. E enquanto os outros, como nós temos que trabalhar ali dia a dia para trazer o nosso pãozinho para cada dia. Ai de nós se nós não trabalhamos, não é verdade, irmãos? Por isso que o Senhor Jesus disse que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Justamente porque a pessoa está um pouco cômodo para ela, né? Ela fala assim: se eu quiser eu posso ficar 2 anos, 3 anos sem trabalhar. Não, agora eu estou bem, estou bem alimentado, está tudo bem na minha vida, então eu posso agora dar uma, né? Já fiz tanta coisa na obra de Deus, já fiz tanta coisa para o Senhor, irmãos, para o Senhor. Ainda que nós fizermos tudo, ainda que nós damos a nossa vida, tudo que nós fizemos ainda um pouco perto do que Ele fez por nós, e perto do que Ele já nos deu, que é a própria eternidade. E aí que é o diferente, o diferencial. Porque quanto mais nós mergulhamos no Senhor, mais vontade dá de buscar. Quanto mais você experimenta os milagres do Senhor, é uma fome, irmãos, que você tem, que é uma fonte inesgotável. Ao mesmo tempo que você está pleno de Deus, está alegre, você tem desejo, você tem força de buscar a Deus. E é isso que nos desperta e nos impulsiona em buscar verdadeiramente Deus nas nossas orações. Hoje, né, eu vi ali o que um bebê, o que uma criança frágil pode fazer? Nada, absolutamente nada. Mas Deus, Ele está cuidando, Deus, Ele está trabalhando. O que nós podemos fazer diante de tantas dificuldades, meus irmãos, né? Essa semana, essa situação em Israel, né? Nós vimos pessoas aí voltando do Brasil, que estavam lá em Israel, mas vemos também tantos testemunhos, tantas coisas lindas que o Senhor está fazendo, né? E parece que tem outras pessoas que estão desapercebidas, infelizmente. Então, vivendo a vida como se nada estivesse acontecendo. O problema é deles, né? A Bíblia, quando a Bíblia fala de Israel, ela não está falando literalmente lá de Jerusalém, de Israel lá. Ela está falando agora do povo de Deus, de um povo que foi remido pelo sangue de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso, sabe por que você está aqui hoje? Porque nós estamos entrando num período que só os verdadeiros Deus, que não é religião, mas é a verdade, vão ver e crer e ter a direção daquilo que é e daquilo que não é. Porque haverá uma paz entre parentes do mundo que parecerá, ufa, agora está tudo certo.
E quando o mundo achar que realmente agora está tudo certo por causa do governo único, então vem a assolação, vem a destruição. Mas antes o Senhor recolhe a noiva do Cordeiro, para começar a tribulação. E ai de quem ficar. Eu queria fazer uma leitura com os irmãos. Os irmãos puderem abrir comigo o livro do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24. Agora, Lucas 24. Diz assim, 24:11. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Olha, o homem tem palavras que parecem inacreditáveis, né? Eles não acreditam. É como Noé, 100 anos construindo a arca. Ninguém acreditava, até que se fechou a porta da arca. Quem é a nossa porta? Jesus ele é bem claro, ele diz: eu sou a porta, e quem entrar por essa porta achará pastagem, achará abrigo. Queridos, em nome de Jesus, você precisa ser socorrido. Jesus é o teu socorro, Jesus é a tua garantia. Eu falo mais, é a única garantia que nós temos. É tudo o que nós temos, é Jesus. Nós não temos nada além de Jesus. Triste o homem que acha que ele será imortal, né? Mas a Bíblia diz que a vida só se vive uma única vez. Depois disso, tudo isso. Então, nós vamos ter a eternidade. Mas aonde? Nós vamos estar a eternidade com o Senhor ou a eternidade com Ele? Aonde só haverá pranto, só haverá choro, tristeza, ranger de dentes, onde o fogo consumirá, o fogo não apagará. Então, uma realidade, irmãos, que nós precisamos estar atentos, né? Diz o verso 12: Pedro, porém, levantou-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se nada viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Aqui, ele foi no sepulcro de Jesus e tinha acontecido o que Jesus mesmo tinha dito que ia acontecer. Jesus falou que é o terceiro que ele ia ressuscitar. Então eles foram lá. Jesus falou que ele ia ser crucificado. Eles estavam lá para ver a crucificação. E Jesus falou que está voltando. Ele vai voltar para buscar a igreja. Parece um absurdo a gente falar isso, né? Mas eu como pastor, irmãos, eu estou acreditando cada vez mais que é possível sim ser na nossa geração. Mas com certeza é possível. Porque o que mais falta acontecer de maldade? Tenta aí você, como ser humano, como eu, tenta imaginar uma maldade que precisa ainda acontecer, uma maldade tão grande. Já aconteceu tudo que é de mal. Um ser humano fazer de pior que o outro, de matar, de cortar em pedacinhos do corpo humano, de não ter amor, não ter princípio, não ter nada, né? O que mais precisa? Então Jesus, Ele está voltando. Eu queria só deixar essa palavra hoje para vocês, uma palavra bem simples para lembrar o que verdadeiramente nós precisamos fazer. Agora só falta uma coisa verdadeira e real nós fazemos, irmãos. Só buscarmos a Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Não tem mais desculpa para nós, irmãos. Pastor, o que eu tenho que fazer? Só tem uma única coisa. Claro, buscar em primeiro lugar o reino de Deus para tudo que você está fazendo. Se você não está buscando Deus em primeiro lugar,
coloca ele em primeiro lugar. Tudo agora é secundário. Tudo é secundário. Primeiro é Jesus. Porque a primeira coisa que está para acontecer agora é a volta de Jesus. Antes da tribulação. Porque as demais coisas, irmãos, já está tudo acontecendo. Pastor, o que na Bíblia faltaria para acontecer? Para Jesus vir. O Evangelho ser propagado em todas as nações. Mas agora com as redes sociais, com a internet, está sendo propagado. Hoje nós estávamos postando aí no grupo da igreja, né? A quantidade de visualizações, as quantidades que a gente está tendo. Nós somos uma igreja de pequeno porte aqui, né? Imagina, né, os missionários que Deus envia, pessoas, homens, mulheres, nós que estão percorrendo as nações, né? Estão evangelizando em massa, nos 4 cantos desse mundo. Tem heróis anônimos que nós desconhecemos. Tem homens e mulheres que entenderam a visão de que uma vida, uma alma vai mais do que um morrer. Então eles não vivem mais para si mesmos. Viver para a gente mesmo é frustrante. Parece que a gente anda em círculo. Você nunca chega em lugar nenhum. Mas quando você se desprende de você, você se reveste da glória de Deus, você se reveste da vontade do Senhor, então você descobre uma outra vida. Você descobre um novo caminho. Por isso que é literal, mesmo como Jesus e espiritual, é claro, quando Jesus fala que rasgado foi o véu e um livre e novo acesso foi nos dado para Deus. Porque antes você queria morrer e agora você não quer mais. Antes você queria deixar tudo e você não quer mais. Então o que mudou isso? Não foi só o sentimento. O sentimento muda, mas o sentimento poderia voltar, né? Igual os altos e baixos que tem na própria depressão. Mas a fé ela não muda. A fé ela não tem variação. É como uma certeza. Se me perguntarem para mim, né? Pastor, você é homem ou mulher? Eu preciso responder. Eu sou homem, né? Pastor, você tem certeza disso? Não. A pessoa está duvidando, mas o problema é que duvida, não é verdade? Simples assim, olha que simples. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque é o seguinte, você é brasileiro, chegar alguém para você e falar assim, não, tu és japonês. Você vai falar, não, eu não sou, eu sou brasileiro. Você tem a certeza que você é brasileiro? Tem. Então, pronto. Gente, afirma isso. Simples assim. O mundo inteiro vai falar assim, não, você é japonês. Você vai falar, não, ó, você pode provar, você pode mostrar, não, meus olhos não são puxadinhos igual japonês. Eu sou brasileiro, você não está vendo? Eles não veem. Porque quem não tem fé não vê. Quem não tem fé está cego. Está indo para o matador. Está indo para a morte. Por que Jesus venceu a nossa morte? Porque ele pegou um caminho contrário, qual caminho ninguém poderia pegar, e ele pegou para vencer a nossa morte, para nos tirar dessa situação. Por isso, irmãos, para quem tem fé, tudo é possível. Tudo é possível. É possível Deus mudar a sua vida. É possível você ter uma transformação de vida íntima. É possível sim. Agora, tem tantas coisas que a gente fala aqui, a gente usa até a expressão, o termo, né? Meu Deus, não é possível que isso está acontecendo. Eu mesmo na minha idade, eu vejo assim, tem coisas que eu estou vendo agora que eu nunca imaginei ver ou viver na minha geração. E eu estou vendo. Mas é lindo. Então seria uma infantilidade nossa, irmãos. Nós desacreditarmos naquilo que é nítido, naquilo que hoje é fato. Então hoje eu digo para você, não é mais difícil pregar a palavra de Deus, não. Hoje, infelizmente, né, alguns pregam por vaidade, alguns pregam para ganhar dinheiro, alguns pregam para enganar, outros
prega dando a sua vida, renunciando famílias, renunciando trabalho, renunciando o seu próprio eu, negando a si mesmo, né? Só que a Bíblia diz claramente o seguinte: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz a cada dia. Não é uma vez só. Então, todos os dias você vai saber que você vai acordar e você vai estar num mundo de aflição, num mundo tempestuoso, e que você não pode tirar os olhos de Cristo. Que a tua vida é uma passagem, tem início, meio e fim, o qual Deus, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele dá início e dá o término na nossa vida do dia que Ele quer. Ele nos chama para a manifestação da sua glória, da luz, né, que brilhará em nós por toda a eternidade. Então, irmãos, é o momento de hoje, né, nós mudarmos. Você decidir tomar uma atitude e falar assim: Senhor, hoje, não por sentimento, porque o sentimento que eu tenho hoje, talvez é um sentimento que estou cansado, estou esgotado, estou com muita tribulação, com muito sofrimento, com muita dor. A minha alma geme, né? Foi o que Davi aconteceu. Chegou um momento da alma dele está tão gritante, ele fala assim: Deus, pode levar tudo. Eu só me retiro de mim da presença. Ele entendeu o que é a vida com Deus. E por isso, irmãos, a vida com Deus é um amor. Estava vendo uma reportagem que eu admirei, né? Eu falei assim: meu Deus, está aí no nome de Deus, né? O repórter falou para ele assim: está todo mundo voltando de Jerusalém, voltando de Israel, você vai para lá? Ele falou: eu tenho que ir lá porque lá está minha mulher e meu filho. Mas o senhor vai lá para morrer? Eu falei: não, mas é para ter uma mulher, tem minha mulher e meu filho. É tudo que eu tenho. Simples. E aí, gente, na hora que eu vi aquele homem falando aqui, o coração tão pequenininho apertado, eu falei assim: meu Deus, tem pessoas aí que estão dentro de igreja com 40, 50 anos, não tem coragem de prender uma esquina para ajudar uma pessoa, né? Não ajuda os seus. Agora esse aí dá a vida para vocês. Então Jesus, Ele deu a vida para vocês. Por isso que agora você entende, um pai, às vezes nós precisamos ser pai para entender, porque um pai dá a vida para o filho. Ele esquece dele e dá a vida para o filho, né? Se fosse agora aqui, deixa eu ir no culto presencial, na igreja aqui, nas redes sociais, um exemplo simples, né? A gente é simples também, então, quem é simples fala das coisas simples, né? Então, mais simples, mas coisas novas, coisas que valem, né? Que valem mais do que ouro, que valem mais do que prata. Então, se hoje você trocaria a sua vida para salvar o filho, com certeza, é isso aí. Você tem essa dúvida? Não, você não tem essa dúvida. Então, seja bem-vindo, cidadão do céu. Seja bem-vindo, cristão. Seja bem-vindo ao aprisco das ovelhas. Porque existe amor. Existe amor. A tua vida, você dá por conta do seu filho. Conseguiu entender? Agora, quem que deu o seu filho para você? Quem que deu a vida para você? Quem que vai recolher você? Quem que vai recolher a vida do seu filho? Simples. Porque para ele, por meio dele, são todas as coisas. Amém, queridos? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu quero fazer uma oração específica nesta noite. O Senhor me dirige aqui nesta hora para algo especial na sua vida, que é um socorro mesmo. É algo que o homem não pode fazer, você não tem mais forças para fazer. Talvez você não tenha nem forças mais para orar.
E é por isso que essa palavra vem hoje dentro do teu coração. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Senhor meu Deus, nós somos tão falhos, tão pecadores, e assim como disse Davi, ainda bem que o Senhor não olha as nossas iniquidades. O Senhor sabe que nós somos pó, porque o Senhor nos formou do pó da terra. Por isso, meu Pai, o Senhor nos deu honra, ainda sendo pó da terra, porque o Senhor nos criou com as suas mãos, segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. E sendo vasos de barro, Pai, frágeis, pequenos, o Senhor nos deu a oportunidade de carregarmos dentro de nós a grandeza, o amor do Espírito Santo. Jesus Cristo guiando os nossos passos. Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso socorro. Assim como o salmista fala também, que é como um vigilante que não vê a hora do dia chegar, da manhã chegar, porque quando chega a manhã, chega a Tua misericórdia, a renovação, a porta se abre, o sol nasce, uma nova oportunidade surge. Então eu lhe peço, Senhor, visita cada área agora, seja finanças, seja o casamento, seja o ministério, seja o relacionamento dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, seja talvez, ó Deus, uma enfermidade, ou muitos aqui nem estão pedindo para eles, meu Pai, mas pedindo por outros, por parentes que estão em outras nações, mas nós pedimos, Pai, porque sabemos que todo aquele que pede recebe, todo aquele que bate a busca dos atos, todo aquele que busca encontra. Por isso, Deus querido, Deus maravilhoso, eu creio, Pai, que basta uma palavra sua agora, que alguém que está do outro lado, Pai, dessa terra, Senhor, possa ser contagiado com essa palavra, Pai, porque não é palavra que vem do homem, mas palavra divina, palavra de vida eterna, palavra que vem do alto, palavra que transforma, palavra que cura e que salva. E eu declaro, Pai, esta data, uma data abençoada, dia 12 de outubro de 2023, que para muitas famílias será um dia que será chamado divisor de águas, que eles darão uma resposta de amor ao seu sacrifício, Pai. A Tua graça, a qual nós somos imerecidos, mas recebemos pelo amor, porque o Teu amor foi derramado aos nossos corações. E eu te peço, Senhor, essa graça agora, que invada esses lares, porque o Teu amor é maior do que o nosso pecado, o Teu amor é maior do que as nossas iniquidades. E aqueles que não têm fé, Pai, que recebam a fé agora, em nome de Jesus, e que pela fé, pelo amor, pela esperança, pela graça divina, tudo isso seja, Senhor, eternamente no nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus, meus irmãos. Um beijo no coração de cada um. Vão em paz, que Deus os abençoe e carregue essa palavra no coração. Deus é socorro. E todo dia busca a Deus, porque está muito claro, buscá-lo-ás enquanto se pode achar. Haverá um tempo que não haverá mais tempo. Quando o Senhor me fala essa palavra, eu chego a arrepiar. Haverá um tempo que não existirá mais tempo. O homem pode ter até 70, 80 anos, em fato, nascer, ainda que Deus te dê anos de vida, ainda assim, essa vida é passageira. Dê valor à sua vida, dê valor aos seus, abrace, beije, fale, né? Enquanto a tua. Porque essa esperança que nos move, esse amor que nos move, louvado seja Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo
Seja glória para todos sempre. Vão em paz, meus irmãos, fiquem em paz. Em nome de Jesus.